E aí, galera do primeiro ano, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um dos melhores assuntos da química. Ele mesmo, átomos. Já vimos nas aulas passadas, que está na descrição do canal, a história do átomo, como esse nome surgiu e como evoluiu o conhecimento dele com os seres humanos. Mas hoje nós vamos ver o átomo propriamente dito. Mas isso só depois da vinheta. Vamos lá? E aí, galera, bem-vindo de volta? Sim, vamos falar dele, átomos. Mas e aí? O que exatamente é um átomo? O que vocês acham que vem a ser um átomo? Átomo é a menor unidade da matéria. Mas o que isso quer dizer? Ele é a menor coisa que existe no universo? Não. Mas ele é extremamente pequeno. Ele seria uma das menores coisas do universo. Ele é uma unidade, ou seja, ele é formado de outras partes ainda menores do que ele. E é isso que a gente vai ver hoje. Bem, como vocês podem ver, nosso átomozinho aqui do lado, ele é formado de duas regiões distintas. Uma no centro, que a gente chama de núcleo, e uma ao redor, que a gente chama de eletrosfera. Então, na região do centro, que a gente chama de núcleo, o nosso átomo ele é formado de duas partes. Quais são essas partes? Ele é formado de prótons e nêutrons. E ao redor do átomo, ele é formado de elétrons. Os prótons, eles vão ter cargas positivas e os elétrons vão ter cargas negativas. É por isso que o elétron não desgarra do átomo e vai embora. Porque a força de atração positiva que o núcleo exerce mantém os elétrons presos. Isso é chamado de atração eletromagnética. Agora, imaginem, no centro do átomo, todos os prótons estão juntos, um próximo ao outro. Eles possuem carga positiva. Então, não deveria haver uma repulsão, eles não deveriam tentar empurrar o outro para fora. E por que isso não acontece? Porque os prótons de cargas positivas não se explodem, ejetando os átomos os prótons um para longe dos outros, porque existe um cimento que mantém os prótons juntos uns aos outros, impedindo essa repulsão. E esse cimento se chama nêutron. É por isso que o nêutron não tem carga. Os elétrons são negativos. Os prótons são positivos, mas o nêutron não tem carga. Ele é neutro, justamente por servir como um cimento mantendo os prótons um próximos aos outros, sem desestabilizar o átomo. E aí? Vamos olhar aqui nosso quadro. Observem que no núcleo ele é formado de prótons e nêutrons. E a eletrosfera é formado de elétrons. Nós também podemos ver que todos os prótons têm carga positiva. Os elétrons têm carga negativa. E o nêutron tem carga zero, ou seja, neutra. E a massa? Como é que a gente vê a massa de um próton ou a massa de um elétron? Bem, a massa tem uma história interessante de como ela surgiu. Na verdade, a massa surgiu da seguinte forma. Quanto deve pesar um único átomo de hidrogênio? Essa foi feita de uma forma diferente, essa pergunta. Essa pergunta, na verdade, foi feita da seguinte forma. Quantos átomos de hidrogênio pesam 1 grama? Olha como é um pouco diferente a forma com que a pergunta foi feita. Por que foi feita dessa forma? Porque foi respondida de forma estatística. Já que não dá para pegar um próton, botar na balança e pesar ele. Então foi feito de forma estatística. Quantos átomos de hidrogênio aproximadamente equivale a 1 grama? Como foi feito esse cálculo? Se descobriu, a partir de um cálculo matemático muito preciso, utilizando equações matemáticas avançadíssimas, se descobriu que 6,02
vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio pesavam 1 grama. Mas que número é esse? 6,02 vezes 10 elevado a 23. É um 6 depois da vírgula 23 casas decimais. Olha ele aí. São 602 septilhões e 200 sexilhões de átomos de hidrogênio pesam apenas 1 grama. Imagine, em vez de átomos de hidrogênio, se fosse bananas, quantas bananas não existiriam na superfície da Terra? Ia cobrir o planeta Terra de banana. A quantidade é tão grande de átomos de hidrogênio, só para vocês terem ideia, existe tantos átomos de hidrogênio no seu olho do que existem estrelas no céu. Tal é o peso de um único átomo de hidrogênio tão pequeno. Então, quanto pesa um único átomo de hidrogênio? Eu já sei que essa quantidade de átomo de hidrogênio pesa 1 grama. E um só pesa quanto? É só eu fazer a seguinte conta. Eu vou dividir 1 por 6,02 vezes 10 elevado a 23. E esse número que tem aí, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Olha quanto, 0,000000006 átomos de hidrogênio pesam a massa de um único átomo de hidrogênio em gramas. Esse é um número muito pequeno. É um número que eu não tenho como usar ele com facilidade no dia a dia. Só que nós, cientistas, não somos bestas. Foi o que nós fizemos. Pegamos esse número astronomicamente pequeno e transformamos em uma unidade. Então ele é chamado de unidade de massa atômica. Em vez de utilizar esse número com um carrilhão de zeros, eu uso 1. O quê? Unidade de massa atômica. Então, qual é a massa de um átomo de hidrogênio? 1. O quê? Unidade de massa atômica. Não ficou mais fácil? Então vamos continuar. Como eu calculo a massa dos outros átomos? Eu já sei a massa de um átomo de hidrogênio. Então, um átomo de hidrogênio tem apenas um próton. Ele não tem nêutron, mas ele tem um elétron. Qual é a massa do elétron? A massa do elétron ela é desprezível quando comparado com a massa do próton. Ela é muito pequena. Eu nem levo em consideração a massa do elétron. Se eu não preciso levar em consideração a massa do elétron, eu simplesmente descarto. Eu uso apenas a massa do próton. Então ela é tão pequena que dentro do universo do valor da massa do átomo de hidrogênio, a massa do elétron é muito pequena. Ela é cerca de 1820 vezes menor do que a massa de um próton. Então a massa de um elétron é 1 sobre 1820 unidades de massa atômica. Desprezível. Já a massa do nêutron é exatamente a mesma massa do próton. 1 unidade de massa atômica. Então, para eu calcular a massa de um átomo, vamos tomar como exemplo o ferro. Olha aí. Para eu calcular a massa do ferro, eu vou levar em consideração apenas seu núcleo. Eu não levo em consideração os elétrons, porque a massa dos elétrons é desprezível. Então eu vou considerar apenas o núcleo. Então, quantos prótons tem o ferro? Se a gente olhar aí agora nosso ferro, ele tem 26 prótons. E nêutrons, quantos eles têm? 30. Então, a massa de qualquer átomo vai ser o núcleo. O núcleo é formado de quê? Prótons e nêutrons. Então, a massa é representada pela letra A. A de átomo. Então, A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Como o ferro, ele possui 26 prótons e 30 nêutrons, então a massa é igual a 26 mais 30. Então, a massa é igual a 56. Mais 56 o quê? 56 unidades de massa atômica. Fácil, não? Só para vocês terem uma ideia do átomo. Só para vocês perceberem como a única parte do átomo que tem massa é o seu núcleo, vamos fazer uma pequena analogia para vocês entenderem
o que significa o núcleo com relação a todo o átomo. Imaginem que nosso átomo, vamos trazer nosso átomo para uma escala maior, para a gente poder entender. Imagine que nosso átomo seja um estádio de futebol. E aí vamos escolher um estádio bem famoso, vamos escolher o Maracanã, o estádio mais famoso do mundo. Até pouco tempo atrás era um dos maiores estádios do mundo. Então, Maracanã é nosso átomo. Então, todo o estádio do Maracanã é do tamanho... Nós aumentamos o átomo para ser do tamanho do estádio do Maracanã. Beleza. Se o átomo é o estádio do Maracanã, de que tamanho é o núcleo desse átomo? Vocês acham que é de que tamanho? Do tamanho da bola de futebol, que está lá no centro do campo? Não, a bola ainda é muito grande. O nosso núcleo será do tamanho de uma cabeça de alfinete lá no centro do campo. Apenas aquela cabeça de alfinete é toda a massa do átomo. O restante todo do átomo é espaço vazio. Sim, isso mesmo, vazio. Por que vazio? Porque os elétrons, que ainda têm menos massa do que o próton, que é desprezível, que é pequenininho, ele gira em altíssima velocidade ao redor do átomo. Então, todo o peso do átomo é a cabecinha de alfinete. Interessante, não? Mas vamos continuar. Vamos dar um outro exemplo. Vamos agora ver o cálcio. Olha o cálcio aqui agora. Qual é a massa do cálcio? 40. Quantos prótons o cálcio tem? 20. Vamos criar uma notação para ficar mais fácil para a gente. Tudo que tiver na parte de baixo do nosso átomo, na parte de baixo, vai ser prótons. Tudo que tiver na parte de cima do nosso átomo vai ser massa. Se aparecer alguma coisa no meio, nêutrons. Então a gente tem do cálcio, a gente tem a massa, 40, está em cima, e a gente tem embaixo 20, que é o número de prótons. Nos falta quem? O número de nêutrons. Quantos nêutrons tem o cálcio? É bem fácil. Qual é a fórmula? A é igual a P mais N, ou seja, a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Qual é a massa? 40. Qual é o número de prótons? 20. E qual é o número de nêutrons que tem aqui? Eu vou fazer N é igual a tudo que não é N para o outro lado. Então, N é igual a 40 menos 20. N é igual a 20. O número de nêutrons do cálcio é 20. Facílimo. Deu para entender isso? Muito bom. Agora vamos ver o que é isótopos, isótonos e isóbaros. O que são isótopos, isótonos e isóbaros? Vamos começar com os isótopos. Isótopos são o mesmo elemento químico, são átomos do mesmo elemento químico que possuem massas diferentes. Para que ele possua massa diferente, ele tem que ter também nêutrons diferentes. E se ele é o átomo do mesmo elemento químico, o número de prótons tem que ser igual. Então, traduzindo, são elementos com o mesmo número de prótons, porém com massas e nêutrons diferentes. Vamos dar uma dica. Isótopos. P lembra quem? Prótons. Mesmo número de prótons. Existem alguns isótopos famosos. Vamos começar pelos isótopos do carbono. O carbono ele tem 3 isótopos bem conhecidos, chamado de carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O carbono 12 é o nosso carbono do dia a dia. Quase 99% de todos os carbonos são isótopos de carbono 12. É o carbono estável, é o nosso. A maioria dos carbonos que compõem o planeta. Já o carbono 13 e o carbono 14 são carbonos radioativos, onde o carbono 14 é o mais radioativo deles, ele decai para carbono 13. Com o passar do tempo, ele tem uma meia-vida que ele decai para carbono 13. E carbono 13, com o tempo, decai para carbono 12. Como ele decai? Perdendo nêutron. O carbono 14 perde um nêutron, se transforma em carbono 13, 13 é a massa. Ele perde mais um nêutron, se transforma em carbono 12, 12 é a massa. Então, a massa de carbono 14, de carbono 13 e de carbono 12. Olha eles aqui. Então, aqui eu tenho o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Todos os três têm o mesmo número de
prótons. Quantos prótons eles têm? 6. O que é que varia nele? A massa e o número de nêutrons. O primeiro carbono, que é o carbono com 6 prótons, ele tem 6 nêutrons, o que dá 12 de massa. O segundo, ele tem 6 prótons, tem 7 nêutrons, o que dá 13 de massa. E o terceiro, ele tem 6 prótons, 8 nêutrons, o que dá 14 de massa. Então, mesmo número de prótons e o resto diferente. Então é chamado de isótopo. E o que vem a ser isóbaros? Isóbaros são elementos diferentes, ou seja, número de prótons diferentes. A carteirinha de identidade de um átomo é o número de prótons. Quem determina quem é aquele átomo é o número de prótons. Todos os átomos que tiverem um próton são chamados de hidrogênio. Todos os átomos que tiverem 2 prótons são chamados de hélio. 3 prótons são chamados de lítio. E aí por diante. Então, a carteirinha de identidade de um átomo é seu número de prótons. Então, quando eu digo mesmo elemento químico, eu estou me referindo ao mesmo número de prótons. Então, os isóbaros, eles são elementos químicos diferentes. Então, eles vão ter número de prótons diferentes. Mas eles têm o que igual? A massa. A mesma massa. Então, elementos com o mesmo número de massa e o resto diferente. Observe esse elemento. Eu coloquei aqui 2 elementos. Eu coloquei o cloro, 17,35. E eu coloquei aqui o cálcio, 20,35. Forcei a barra, né? Porque não existe cálcio 35. Mas só como exemplo. Então, qual é a massa do cloro? 35. Qual é a massa do cálcio? 35. Então, eles têm o mesmo número de massa. E o resto é diferente? Sim. O número de prótons deles são diferentes. O cloro tem 17 e o cálcio tem 20. Então, números de prótons diferentes, mesmo número de massa. São chamados de isóbaros. Para continuar, só para dar uma dica, iso igual baros. A letra A de baros lembra o que? O A de massa. E o que são isótonos? Isótonos são elementos diferentes. Ó, de novo, número de prótons diferentes, mas com o mesmo número de nêutrons. Então, elementos químicos com o mesmo número de nêutrons e o resto diferente. Imagine um elemento aqui do lado. Eu tenho 2 elementos hipotéticos, A e B. O elemento A, ele tem 40 de massa e 20 prótons. E o elemento B, ele tem 60 de massa e 40 prótons. Número de prótons deles são iguais? Não, são diferentes. Mas e os números de nêutrons? Cada um deles tem quantos nêutrons? 20 em A e 20 em B. Mesmo número de nêutrons e o resto diferente. São chamados de isótonos. Ó, iso igual tonos. O N lembra o quê? Nêutrons. Mesmo número de nêutrons. E aí, galera? Eu espero que tenham gostado. Vamos ficar até a próxima aula.